Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de coração a participação de todos. Nossos irmãos da mesa, muito boa noite. Boa noite. E sendo assim, não poderia ser diferente o assunto que nós temos para a noite de hoje, que é muito interessante. Nós vamos falar de quem beber desta fonte nunca mais terá sede. É uma passagem de uma parábola onde Jesus, né, faz esse comentário e ele tem tantas reflexões, tantas informações tão atuais, né, para termos uma interpretação no nosso dia a dia. E hoje nós vamos então tentar entender um pouco mais o que o bom Mestre Jesus colocou com essa frase, né, de quem beber essa água não terá mais sede. Claudinha, Que água é essa? Que não dá mais sede. Que não dá mais sede. Caramba, né? Será que podemos engarrafar e começar a comercializar ela? Pois é, eu acho que todo mundo tem acesso a ela, mas aí a gente tem essa parábola, essa história de Jesus, né, que não é uma parábola, é uma história mesmo de Jesus, traz imensas reflexões sobre a gente mesmo, né? Porque ela trata de um encontro. É um encontro. Na verdade, é um encontro extremamente importante, porque ele modifica a vida não só de uma pessoa, como de várias. Jesus tinha a necessidade de se dirigir para uma outra cidade e no caminho, então, ele decide ir pela Samaria. E a gente sabe que a Samaria era um povo excluído, o pessoal samaritano era um pessoal excluído, né? Perfeito. Até mesmo porque eles tinha gente que era pagão, ele misturado com estrangeiros, eles tinham uma fé diferenciada, então eles eram considerados inimigos dos judeus. E Jesus escolhe especificamente passar por lá porque ele tinha já um plano. Porque aquele povo realmente precisava dele. De alguma maneira ele precisava chegar até lá. E foi através dessa moça que foi buscar água num poço. Sem querer te cortar aqui, fica à vontade. Nesse momento, os discípulos dizem para eles: a gente vai, não, vocês vão continuar para lá que eu vou sozinho, lembra? E ele sobe sozinho. Eles mandam os discípulos comprar comida, né? Isso, e vão lá. Eles vão para outra cidade, enfim. Ele tá sozinho, realmente isso é bem importante. Ele tá sozinho porque tá esperando. Ele quer Ele sabe que ela estaria lá. Ele quer fazer um trabalho com alguém, com alguma coisa. E ele fica lá esperando, né? E nessa passagem acontece no horário do meio-dia, né? Exatamente ao meio-dia. Então a gente tem aí um ponto importante, que essa moça que Jesus sabia que ela estaria lá naquele horário, ela vai buscar água, leva seu cântaro lá na cabeça e vai buscar água para beber, porque ela sabe que ela vai ter sede. Se ela não tá com sede naquele momento, em algum momento ela vai ter sede. E ela sabe que ela tem um poço com água e é lá onde ela vai buscar. E ela só poderia ir ao meio-dia, né? Porque era um momento que os judeus deixavam, porque era o poço de Jacó. Sim, ela tinha toda a questão de que as mulheres, elas iam mais cedo. Que era mais fresquinho. Ou mais à noite. Ela tinha uma questão social, ela não era vista socialmente muito como uma pessoa muito boa, porque ela já tinha sido casada 5 vezes. Exato. Ela estava morando com uma pessoa que não era seu marido, então a sociedade já via ela com olhos, né, não tão além bons. Dela ser samaritana com essa... Ser mulher, samaritana, e ainda nessa condição social, né? Então a gente já vê que ali ela já quer, digamos assim, fugir dessa exposição social. Ela tá indo num momento separado, à parte, onde ela pode ir sozinha, até para não se sentir envergonhada, porque ela realmente não gostaria de estar vivenciando isso. A gente entende durante a parábola que a busca dela é pela felicidade, realmente. Ela quer buscar a felicidade. E aí eu acho interessante que ela vai lá, ela sabe que ela precisa do cântaro, ela sabe que ela precisa da corda, porque o poço é fundo, mas ela não tá preparada para um outro poço que vai estar lá. Que é Jesus. Que é Jesus, como a outra água. Ela não tá preparada para isso, ela tá preparada para a água do corpo, né? Mas ela, dentro dela, tem um vazio. Ela tá buscando algo pela alma dela. E ela não tem ainda esse discernimento, essa consciência. E ela não sabe que existe uma vida além da física, uma vida, digamos que é espiritual, no caso, né? E aí ela não tá preparada para isso, mas quando ela chega, ela vê um homem
E um homem não pode conversar com uma mulher lá, né? Verdade, verdade. Olha Jesus quebrando as barreiras, né? Exatamente. Ela não pode conversar com homem. Então, ela já tem problemas com homens que nunca a valorizaram. Então, ela já tem um certo receio em relação a isso também. Certo. E ele ainda olha pra ela e pra puxar, assim, entrar o assunto, quebrar um pouco aquela situação, ele pede pra ela quebrar o gelo, se ela podia servir água pra ele. E aí ela, né, tá falando comigo, aí ela observa ele, entende, né, na sequência que ele é judeu, então um judeu conversando com ela, um homem conversando com ela uma pessoa, né, fora das regras, enfim. Então são várias barreiras que Jesus já tá trazendo ali pra nós de inclusão. Inclusão, bem colocado, né? Inclusão das pessoas, né? E aí, vamos lá, gente, vocês podem ir falando, não vai eu falando, né? Na verdade, tem uma coisa muito interessante de todas as passagens da vida de Jesus, das parábolas que ele traz. Uma coisa muito, muito importante é a simbologia que está inserida em todas as histórias, em todas as vivências. E, na verdade, se a gente for refletir, as simbologias é que a gente pode pegar e trazer para a nossa vida. Porque ali existe uma história que está retratando uma época, um momento, uma cultura, a vida de Jesus, essa desavença que tinha entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos eram um povo que se miscigenou, mas na verdade eles eram das mesmas tribos que se separaram. Eles faziam Israel, parte. Né? Sim, faziam parte. Só que eles não seguiam a cartilha judaica. O judeu ele era considerado um povo puro, a raça pura. Eles eram miscigenados. Como é interessante a gente refletir na simbologia dos 5 maridos que ela tinha. Calma, ele nem chegou na parte dos maridos. Isso. Não, mas como tu falou, ela tinha 5 maridos. Mas sem querer deixar o Mauro pular mais para lá. Mais para frente nós vamos ver como é que isso se encaixa na nossa atualidade. Hoje, Exatamente. Tudo isso, na nossa vida. Tudo isso se encaixa. Né? Exato. Somos nós a mulher em busca dessa água. Dessa água. Porque ele poderia ter chegado mais cedo, Jesus podia ter chegado mais cedo, levado os discípulos, vai chegar os judeus, que eles iam mais, né, num horário mais fresco para pegar água, e conversado com o povo puro, né? Isso. Mas o que ele faz? Ele vai ao meio-dia e espera essa mulher com todas essas situações para conversar com ela. Por quê? Os discípulos se ir na frente para não atrapalhar. Exatamente. Ia ficar constrangida, não ia chegar no povo. E na verdade, depois deu problema com os caras. Sim, depois eles reclamaram. Com os caras é ótimo. E Jesus fez tudo, um processo ali bonito. Aí eles já vê por outro lado, eles colocam maldade no meio. Exatamente. Porque eles eram judeus, eles não tinham esse entendimento, essa abertura. Porque Jesus foi o primeiro a fazer um trabalho de acolhimento da mulher. O único. O único. O que valia uma mulher na época? Exatamente. Hoje ela é super valorizada, muito, entre aspas. Mas na época, eles trocavam a mulher por um camelo, um cabrito. Sim. Então, mas Jesus veio e traz uma visão toda nova. Foi ele que mudou. Bem colocado. Igualdade. Bem colocado, porque a questão de quando ele cura a mãe de Pedro, né, que estava doente, né? Enfim, e depois que ela está curada, eles vão almoçar, né? E aí Maria, mãe de Jesus, senta junto com eles. O Pedro já olha, o que é isso na mesa? E aí ele convida, né? Mas a senhora pode sentar aqui. Nossa, ele quebra um tabu. Ele fala, como é que pode? Chamou as mulheres para a mesa. Exatamente. Somos todos iguais. Todos. Paradigmas. Entende? Mas quem veio quebrar esse tabu, né, com as mulheres foi Jesus. E aí ele vai dando sequência com essa questão da mulher do poço, né? Da água. E esses paradigmas, veja, que foram quebrados, e é muito importante, porque todas as religiões elas têm uma cartilha. Se tu não seguir a cartilha da tua religião, tu tá fora. E os samaritanos não queriam seguir os dogmas que eram limitantes dos judeus. Bem colocado. Era tudo muito limitado. Bem colocado. Tu não abria para o ser humano. Então, assim, ainda hoje as religiões são assim. Tu tem uma cartilha. Eles olham a cartilha e não o ser humano.
Exato. Jesus veio quebrar com tudo isso. Nossa. Já há 2000 anos. Por que que hoje ainda as religiões insistem na cartilha e colocam o ser humano em segundo plano? E todas Sim. fazem Todas isso. fazem isso, infelizmente. Né? Agora sim, a história da samaritana com Jesus, que nem igual a Claudinha colocou, é muito raro alguém colocar assim essa visão. Era uma coisa muito simplória, muito curtinha, né? Ele só prometeu a água e acabou ali a história. Agora, quem beber dessa água não vai ter mais sede. Mas não tinha no nosso passado Alguém que fizesse uma analogia do texto Exatamente, profundamente. que avaliasse como Que era água é tudo. essa? Exatamente, Que como água é essa? aconteceu. E veja que ele toca num ponto tão interessante, ele era muito sábio, quase tão sábio quanto o nosso querido Paulo. Ah, deve ser. E o que porque assim, Não. uma das coisas mais preciosas que tinha lá e ainda é a água. Sim. E, por exemplo, quando tu oferecia água para alguém, era um sinal de boas-vindas. Boas-vindas, verdade. Então isso estabelecia um relacionamento entre as pessoas. Por isso Hoje que mudou pro álcool? hoje mudou a cerveja, o vinho. É isso aí. Mas a água é uma simbologia muito... E veja que tem a quarta virtude do Sermão da Montanha que Jesus traz, fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Sede. E o que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos? As leis de Deus. Essa justiça da quarta bem-aventurança, que fala de ser saciado pela justiça, significa tu estar ajustando-se de acordo com as leis. Eu quero me ajustar com a lei de Deus. E Jesus veio trazer pormenores dessa lei. Porque, como tu bem falaste, e até a Claudinha complementou a questão dos 5 maridos, né, que a gente não vai entrar no detalhe agora, mais adiante. Vamos Vamos esmiuçar esmiuçar depois. Mas tem uma passagem, quando ele fala assim que Jesus traz a água viva para a nossa vida, ele coloca uma seguinte citação: na nossa vida trazemos muitas histórias, e aí vem a questão da samaritana. Muitas águas passam por debaixo dessa ponte, águas limpas e águas sujas, contaminadas pela dor, angústia, problemas mal resolvidos. Mas a água que o Senhor tem para nós é uma água nova, que lava, purifica nosso coração. E a samaritana teve então esse sentimento que a água viva que ele trouxe para lhe oferecer, essa era a purificação. Estava no passado, passou, vida nova. Né? Sempre foi assim, em todos os processos a gente pode ver isso no Paulo de Tarso, né? Do que tu fez daqui pra trás, Verdade. vai resolver depois, mas Esquece. agora vamos pra frente. Vida nova, Entendeu? exatamente. E quando ela tinha os 5 maridos, lá, pô, errei com esse, com o Zé, com o João, com o Pedro, com o Paulo, ok, beleza, vida nova. Porque se tu fica no passado, tu tá perdendo a oportunidade da ação do presente, porque tu precisa do presente para atuar na tua transformação. Certo. E na verdade, veja como é interessante. Quando tu faz uma transformação no teu interior, pode ser pequena, um pedacinho do universo se transforma junto. Tu imagina quando tu tem 1 milhão de pessoas que fizeram uma pequena transformação nas suas vidas. Então, no universo tem 1 milhão de pequenas transformações. Nós temos no planeta 8 bilhões encarnados, uns 15, 16 desencarnados, dentro do mesmo projeto. Se tiver 5 bilhões ali que fizeram uma pequena transformação, Olha o tamanho. tu modificou quase o universo, do nosso universo. Então, uma pequena mudança, por menor que ela seja, é muito importante. E olha só para colocar também, nós não podemos deixar de esquecer que essa água onde a samaritana foi buscar e Jesus foi, era conhecido como o Poço de Jacó, né? Que eles conheciam como o Poço do pai Jacó. Né? E quando ele foi construído, era num monte. Né? E até tem uma historinha que eu estava comentando antes, né? Nos bastidores, e que vale a pena a gente entender porque ela é tão atual nos dias de hoje. E quando eu ouvi essa reflexão, eu disse, nossa, né? Cabe muito bem a gente falar. Porque quando Jacó estava lá a construir o poço, né, os vizinhos vieram interrogá-lo. Ô, vizinho, tudo bem? Né, se mudou para cá com a família e tal, né? O que tu vai fazer? Porque era num monte, eu estou construindo um poço. E o vizinho olhou e disse, pelo amor de Deus, né? Aqui não se constrói poço, tem que construir lá perto do rio. Dizer, mas a minha terra não vai até Deus. Tem que ser aqui. Dizer, tu não vai achar água. Quer dizer, Deus disse que eu vou achar água.
E aí o vizinho, que era samaritano, olha que interessante, ele diz o seguinte: bom, eu vou ficar aqui. Se tu achar água aqui, eu me converto e começo a adorar o teu Deus. E aí Jacó diz: tudo bem. E ele começa a cavar. Em determinado momento ele diz: escuta, vizinho, tu vai ficar só olhando ou vai participar da obra? Aí o vizinho olhou: pô, vou ajudar. E os dois cavam, né? E acaba surgindo a água. Mas olha que interessante essa frase: tu vai participar da obra ou vai ficar olhando? Quantas vezes a gente está só olhando e não participando, né, Claudinha? Procurando achar defeito ainda. Nossa, ainda de braços cruzados, não Isso vai aí- achar água. Isso aí tem a ver com a parábola aqui também. É parábola, com a história. Com a história, enfim, né? Porque no final, depois a gente comenta mais sobre isso, mas ela tem essa conexão entre o movimento, entre o espalhar, tu transbordar pro próximo. Exatamente. Porque a água viva é colocar em movimento aquilo que tu recebeu. O que tu recebeu, né? conhecimento, Porque tu vai amor. se transformar. Só, eu queria comentar alguma coisa antes, senão eu vou Não, só pode- ler, pode só ler. dizer a parte da... Porque daí, no momento que Jesus pede a água lá pra ela, e ela comenta, enfim, ela fica com aquela situação de, meu Deus, um homem falando com uma mulher e tal coisa. E aí ela questiona ele, enfim, ele responde pra ela que se ela conhecesse os dons de Deus e quem ele era, ela pediria água pra ele. Ah, verdade. O legal disso nesse momento é que ela não entende, né? Porque ela diz: não, peraí, se tu tivesse uma corda e um cântaro, tu pegaria água e tu mesmo beberia, tu não precisaria. Eu não vou pedir pra ti, Isso é porque ela pra não mim. entende Ela não ainda, entendeu. né? Ela ainda não tem essa consciência. Ela Ela tem. achou que era aquela água do poço. Ela busca. Isso, ela Não tinha busca. despertado a consciência dela ainda. Exato, ela busca essa saciedade, mas ela não tem. Ela viu que ele não tinha tal os instrumentos lá, né? Mas ele diz: mas eu não tô falando dessa água, né? Eu tô falando da felicidade, da plenitude daquela água que vai te saciar de verdade, porque dentro de ti, as angústias que tem dentro de ti, sou eu que te faço saciar. Sou eu que vou te fazer feliz. O homem, no caso do Jesus, até é interessante a gente falar ele nesse sentido, porque Jesus começou a obra dele nas bodas de Caná. Ah, perfeito. E existe um simbolismo em que Jesus seria, foi até falado por Emmanuel, foi falado por João Batista, o noivo, que é aquele que representa Deus na Terra e que faz esse casamento com a humanidade. Então ele já começou num casamento e é isso que ele quer para nós, que a gente tenha essa união, esse união. casamento com Deus. E ele é o representante que está ali para isso, né? E tu sabia que a história conta que nesse poço muitos casamentos aconteceram. Ah, sim, sim. Moisés, Jacó. Tem uma outros simbologia ali. com a relação do poço, É, né? de uma união. Mas veja que quando o Jacó vai construir em cima do muro, tem uma passagem que fala-se assim: o poço é muito fundo. Então tu já vai construir numa parte. Na verdade, existe uma simbologia ali porque assim, o que representava aquele poço? Jesus estava ali sentadinho, na sombra, a mulher chega. Aquele poço representa a nossa materialidade. E Jesus vem ali representar a A espiritualidade. espiritualidade, verdade. E o poço é muito fundo, da mesma forma que se nós não estivermos imbuídos da nossa espiritualidade, vamos dizer assim, o nosso vazio é muito grande. Sim. Sem a presença da espiritualidade. Porque assim, nós estamos buscando, muitas vezes, e muitos, na ilusão da matéria. Então, esse poço representa saciar a matéria. Mas até quando um dia aquele poço vai secar? Porque assim, o poço material seca. O poço espiritual nunca vai seca. secar. Exatamente. Por isso que era uma água viva que Jesus ofertava ali para mostrar que não teria fim. E eles estavam buscando se saciar de algo que ali no fundo adiante iria terminar um dia. Como toda a matéria vai terminar um dia. Né? Exatamente. Então ele vem dar um vislumbre de uma realidade espiritual. Sim, é por isso que eu até comentei antes, era 2 poços, mas ela não enxergava Jesus Não como esse conseguia poço, enxergar. né? No momento que ela precisava era só aquela água do corpo físico, naquele momento. Tanto que, aí entra a parte que o Mauro vai falar agora pra nós, que é, nesse momento ela não compreende isso e Jesus precisa demonstrar pra ela, de alguma outra forma, quem ele é. Porque ela não estava compreendendo que ele era o representante ali. E aí ele fala da vida dela.
Isso. Exatamente. E quem sabe da vida dela? Só se fosse um profeta. Isso, mas na verdade, veja como é interessante, que Jesus ele se apresenta como sendo um profeta num primeiro momento. E aí tudo bem. Não, ele é um profeta, tá certo. O problema para os judeus é quando ele se apresenta como o Messias. Porque sim. tem uma passagem do The Chosen, Os Escolhidos, na terceira temporada, que Jesus já está se preparando para ir para os finalmente. E ele vai para a casa dele, na terra dele, que seria Nazaré. Ele visita a casa da mãe, ele se lembra do pai, ele se reúne com amigos. E lá com os amigos estavam aquele das bodas, onde ele fez o vinho, transformou, é o milagre da transformação da água para o vinho. O noivo estava lá, ficou muito feliz, então, de rever Jesus e tal, a noiva estava ali. Mas a mulher não tinha muita voz. Então, convidaram Jesus para que ele fosse fazer, por exemplo, ia ler uma passagem da Torá e ele iria comentar. Então ele foi lá, ele separou uma parte na cerimônia, ele leu, e quando ele vai comentar, ele se apresenta como o Messias. Na ideia dos judeus, aquilo é crime. Condenado à morte no mesmo instante. E até mesmo aquele noivo que teve toda aquela ascensão milagre, o condena. Foi um dos que ajudou ele, o processo religioso a levar ele para a beira de um abismo, onde iriam derrubá-lo. E ali Jesus disse, não é hoje que vai acontecer isso. Então veja, novamente tu volta para a cartilha da religião. Tudo aquilo que Jesus mostrou não era suficiente. No momento que ele disse, eu sou o Messias, na visão deles é crime. Aqui é sentença de morte. Então nada que ele mostrasse parece que resolvia. Ele precisou ir para o madeiro infamante, ele perdeu a vida dele, ele volta, depois que ele volta, ele faz uma renovação de todo o processo. Mas era muito difícil mudar a mente deles, porque os dogmas religiosos eram muito fortes. Então, por exemplo, a simbologia que existe dos 5 maridos tem duas coisas importantes que envolvem os 5 maridos. Por exemplo, os samaritanos eles eram miscigenados com outras religiões. E essas religiões adoravam vários deuses. Esses 5 maridos representam também os vários deuses, e o judaísmo natural, ele compreendia a existência de um Deus. Então ali já havia um conflito para ser resolvido. E a outra questão dos muitos maridos, por exemplo, eu até fiz uma anotação aqui, porque essa palavra em hebraico, marido, que significa, pode ser traduzida por senhor e deuses, senhor, né? Que eles chamavam de Baal. Isso, Baal, exatamente. Isso, que representava tanto marido como senhor. E eles adoravam muitos senhores. E, na verdade, isso trazendo para a nossa vida hoje, nós adoramos ainda muitos senhores na nossa caminhada. E aí é colocado assim, tu começa uma profissão, não, mas eu não quero mais essa, tu parte para outra. Tu começa a estudar um curso, não, eu não quero mais esse, eu vou para outro. Tem também essa participação na nossa vida, das muitas coisas que a gente inicia e não termina. Quantas coisas nos iludem no mundo também. Na atualidade que nós estamos aqui Quantos hoje. deuses nós adoramos que são deuses materiais? Sim. Quantos vícios a gente vai trocando de um para o outro e não olhando para a essência do ser humano, Ou seja, que é a água viva. Ou seja, buscando sempre a água física e esquecendo a água viva, a verdadeira água da essência. Espiritual. Então existe esse contexto que é muito forte. Nossa, essa e analogia. envolve
essa analogia é tão presente, tão atual, né, Bruno? Porque hoje nós temos as mídias, as redes sociais, não é? A idolatria a um corpo perfeito, a idolatria ao dinheiro, a idolatria às posses, né? A gente está buscando a saciedade exatamente nisso. Mas essas coisas não garantem que tu seja feliz. Exato. Eu vou casar, vou ser feliz. Mas todo casado é feliz? Aquela pessoa que não casou, ela vai ser infeliz, então ela precisa ser infeliz porque quem casa é feliz, ou quem tem filho é feliz, ou quem compra uma casa, né? Daí tu acaba... É que as pessoas sempre acham que o vizinho que é feliz. A grama dele é mais bonita. Lá não tem problema, ele tem pouco dinheiro. Você não sabe imaginar o problema que ele tem. A gente fica sempre correndo atrás do comparando comparando com os outros. Mas veja como é interessante, porque as coisas da terra te trazem alegrias, e é importante. Claro, Sim, sim. mas na Agora, medida do possível, isso. tu usar ela. Só que a felicidade, Equilíbrio. a felicidade é aquilo que te leva para a transcendência. Exato. Então, assim, as coisas da matéria vão te trazer alegria, e é necessário tu ter alegrias para tu conduzir a tua vida com mais leveza. A alegria é importante. Agora, a felicidade está depois da vida material. Só que com as coisas materiais existe uma limitação. O Isso. cidadão sonha comprar uma casa X, por exemplo. Quando ele comprou a casa, aquele sonho acabou. É igual o carro, né? Exatamente, ele está sonhando com outra coisa lá na frente. Então, tu nunca para. Nunca vai ser feliz. Não. Nunca vai ser feliz. Então, é justamente o que a Cláudia comentou. Aquela questão da matéria, né? Tu fica aqui, ok, beleza, mas tu põe em que prioridade? Isso e a espiritualidade. Como é que vai estar o equilíbrio Porque disso? nós ainda temos uma visão limitada. Sim. A gente se baseia, parece que a tua vida nunca vai terminar. Tu vai continuar aqui para todo o seu tempo, fazer mais dinheiro, fazer um monte. Não vai precisar disso. Eu só vou ser uma pessoa, como é que é? Eu vou estar feliz só quando eu tiver um carro novo. Carro novo. Uma casa nova quando eu ficou. Comprou o carro dali 2 meses já esqueceu. Aí está sonhando com outra coisa. Nesse caso da parábola, o interessante dele comentar sobre a vida dela, que é algo que era uma coisa muito íntima dela, e ela traz ele como um profeta, ela já começa... Aí ela já começa a se abrir para um entendimento. Porque daí ela percebe que não é qualquer um, não é um homem qualquer que está ali. Não é uma pessoa ela comum. começa a querer saber, a querer entender quem é aquela pessoa que ele está trazendo. Porque essa questão de saber da vida dela, falar que ela não está feliz lá com aquele sexto marido, que ela não é casada com ele verdadeiramente, enfim... Ou é ver fofoca, né? Ou é fofoca. Ou ele tem alguma coisa aí. Então isso desperta nela a curiosidade para abrir uma brecha, digamos assim. Até se eu não me engano, ela pergunta assim, se você então você é Jacó, ela pergunta assim, né? Ela diz, tu é maior que Jacó. Tu é maior que Jacó. Tu é maior que Jacó. Exatamente. E nossa, e Jacó já era o pai Jacó, peraí. Porque eram sociedades patriarcais. Isso, exatamente. Eles representavam muito. Então quando ele diz assim, maior que Jacó, espera aí. E que nem, como é que alguém ia saber da vida pessoal e dos 5 com detalhes? Somente Jesus, somente um né? profeta, somente um profeta. Né? E ela fala pra ele, né? Quando vier o profeta, a gente vai saber dessa... Quando vier o Messias, ele vai esclarecer tudo pra nós. Daí ele diz, peraí, Messias está aqui, né? Então deixa que eu esclareça. Porque essa história de Jesus no poço, ele vai tocar num ponto muito importante para a nossa reflexão do nosso dia a dia, que é de onde vem a inquietação do ser humano. Porque como o Roselino falou antes, hoje tu tem uma casa, mas daqui a pouco não te serve mais, tu quer outra. Isso é uma inquietação. Sim. O que é essa inquietação? Falta algo ali dentro. Enquanto ele não olhar para a luz interior e para a transcendência dele, aí suaviza. Porque assim, tudo aquilo que a gente busca na matéria depende de muitos fatores. Depende de uma sociedade, depende de pessoas. Então, e tudo isso aqui é algo que vai ali na frente termina. Mas e depois? Porque será que as pessoas param para pensar, e às vezes elas não gostam de parar para pensar, que amanhã depois nós vamos deixar a vida material. Mas o que vem depois da vida material? E se a gente não se prepara? Se a gente só tiver bebido da água física Isso. e não ter bebido da água espiritual, como é que fica, né? E veja ela, nesse caso,
Quando ela percebe que ele é ele, quem ele é, que é o Nossa. representante máximo de Deus, ela larga o cântaro Exato. dela e sai correndo, porque ela não estava mais precisando, ela já tinha sido abastecida da água que ela precisava. Verdade. E a água física, naquele momento, já Não tinha, importava mais exato, pra não tinha ela. mais necessidade. E ela diz, eu vou anunciar. E ela faz né? isso. E sai. E a galera, né, num primeiro momento até meio que desconfiam dela, porque ela já não era uma pessoa muito bem vista lá na sociedade, enfim, mas ela consegue trazer todo mundo pra pelo menos comprovar se era real ou não aquilo que ela estava falando. Isso que tu bem colocou. Olha que interessante a segunda fase que entra. Ela bebe a água verdadeira da vida, e qual é a segunda coisa que ela ficou satisfeita? Isso, Paulo, exatamente. Ela sai a divulgar. Ela já Isso. transborda a água, ela já põe a água Transborda em para movimento de novo. exata. Transborda. Olha que interessante. Eu fiquei satisfeito. Uau, beleza. Jesus Todo entrou no mundo meu tem que coração. saber agora, todo Agora eu vou Surpreende porque ela foi dividir com as pessoas. Exatamente. Mas sabe por quê? Como é que a gente vai dividir com os outros se eu não tenho Mas esse tu entendimento? sabe o que a gente divide? A gente sempre divide a felicidade. Porque quando tu encontra a felicidade no teu íntimo, tu não quer que fique só contigo. Exato. Tu quer compartilhar com o mundo. Uma Mas coisa. ninguém é a feliz felicidade. sozinho. Não, é exatamente isso. Então, como a Cláudia Quando tu colocou, descobre a felicidade, que ela ficou satisfeita e ela larga o cântaro. Isso, eu não preciso mais disso, essa água já deu, né? Tá fora. Ela E ela sai, despertou. exato, ela despertou, ela sai correndo a Isso divulgar. que era muito limitada a água lá pra ele. Ela né? foi, como é que é aquela pergunta que o cara fez? Você vai participar da obra, né? Aham. Então, ela já estava Exatamente. Já Tu vai tava ficar olhando, tu vai ficar olhando e vai participar da Participando da obra. obra, exatamente. Participou da obra. Então, mas aí vem esse questionamento que quando eu vi, né? Nos dias atuais a gente participa dessa obra. É, no dia a dia. Hoje a gente só continua bebendo a água lá do poço, a física. Esse é o questionamento, eu acho que é o maior exemplo dessa parábola, né, de nós estamos participando da obra, nós estamos transbordando essa água, nós estamos satisfeitos, encontramos Jesus e podemos de coração transbordar. porque a mulher samaritana, ela representa nós hoje, Exato. naquilo exato. que nós estamos buscando. O que ela buscava? Ela buscava a água material. E nós? Como é que nós estamos buscando a nossa espiritualidade, a nossa transcendência? Porque lá nós temos que nos colocar no lugar dela. E Jesus Pra ver. ensinou que é exatamente no servir que está a verdadeira felicidade. Quando tu... Compartilhar. Exato, é o amor, porque quando tu está saciado de Deus, pensa nisso, porque a Nossa, gente ainda nossa. né, não tá nesse nível. Mas quando tu tá saciado de Deus, tu só quer que os outros estejam bem, alcancem a mesma sensação, a mesma saciedade que tu tá tendo naquele momento. Tu sabe, Cláudia, e por mais que a gente questione onde, como, também existem os vários exemplos que estão acontecendo, né? E agora me veio na cabeça, eu não poderia deixar comentar, de uma situação de um grande amigo que chama Padilha, ele mora em Joinville, né? É aqui de Caxias, mas está trabalhando lá. Ele teve a grande oportunidade de um funcionário, né, trabalhar com ele, não me lembro o nome, né? Mas ele disse que era um evangelizador, disse que mudou a vida dele, porque quando ele tinha qualquer problema, eles diziam, ô, seu Padilha, calma, vamos, relaxa, faz uma prece, né, e tal. Ele era um homem, o próprio Padilha era um homem santo que estava ali, um funcionário do bem, né? Quase igual ao Paulo. Difícil. E aí ele acabou perdendo esse funcionário por motivos profissionais, foi para um grande grupo, amigo desse Padilha também, e diz que um belo dia ele encontra e diz assim, oi, como é que tá o funcionário tal? Me fugiu o nome agora, depois eu me lembro, né? Ele disse, nossa, aquele cara é fantástico na empresa. Quando a gente tem algum problema, que a gente pressente que alguém tá triste e tal, a gente vai lá e chama ele, ou conversa. Claro. E a gente tem RH, a gente tem todo um problema, mas ele vai lá e resolve a vida, conversando, espalhando a palavra de Deus. Então olha quantas pessoas que... Ele é um missionário. Um missionário. No contexto No espiritual. contexto espiritual. Então o que acontece? Ele bebeu água verdadeira. Olha, e o interessante disso é que nessa história a gente vê a mulher, ela tá buscando algo, mas ela ainda não tem consciência. Mas
Jesus também está buscando ela. Exato. Jesus está buscando ela. Jesus está buscando cada um de nós. Não, a gente está indo, mas ele também está vindo. Ele está em busca da gente. E isso faz com que a gente entenda o quê? Como que ele vem até nós, se a gente fosse observar no mundo atual. Exatamente isso. Aquela pessoa que está aflita, aquela pessoa que está necessitada, aquela pessoa que está doente. É nesse momento que a gente, como ele disse, né, para enxergar nesses pequenos a ele. Porque nós também somos assim às vezes. Às vezes somos nós que estamos necessitados, às vezes somos nós que estamos doentes e precisamos de outras pessoas. Então esse casamento, essa união com Deus e depois com a humanidade, nós mesmos entre nós, porque não vivemos sozinhos, porque precisamos cuidar do próximo. Veja, a gente já tá com aquilo dentro de nós, já se ama, já tem o amor de Deus para transbordar e cuida dos demais. É essa relação que Deus quer como povo, como irmãos que a gente é, né? Ele tá sempre dando oportunidade pra gente chegar nesse nível. Eu penso que às vezes as pessoas fecham um pouco a porta para a divindade. Bastante. Porque aquela pessoa que gosta de aumentar os problemas que ela tem, de tornar as coisas mais difíceis para ela, já o que é difícil ela consegue multiplicar um pouco. Ela faz uma barreira. Ela não acredita que aquela água vai saciar a sina dela para sempre. São as crenças limitantes, né, que são muito presentes. São limitadas, né? Então ela acaba barrando a possibilidade de melhorar. Tu vê que interessante esse diálogo que Jesus tem com a samaritana, e ele vai levando ela a entender que não é para ela prestar tanta atenção nas facilidades materiais, mas para ela prestar atenção no vazio interior que ela tem. Porque assim, cada um de nós, se nós estamos aflitos, estamos infelizes, percebemos esse vazio, o que é que nós vamos fazer com esse vazio? Verdade. Porque precisamos saber. Primeiro, Jesus leva ela a perceber o vazio, porque nem ela sabia, porque sofria. Então ele vai conversando. É que ela não imaginava que poderia ter isso. Não. Primeiro ele apresenta que a materialidade não é a felicidade plena. Ele bota dizendo também assim, ele explica para ela que precisa daquela parte física da água, porque ele também pediu, me dá um pouco. Então ele disse, olha, precisa tomar água, aquela água precisa, numa dosagem. Mas o essencial é essa aqui. Olha que interessante. Então, como tu falou, equilíbrio, né? E uma das coisas interessantes que eu acho dessa passagem também é que ele vai sozinho. Ele diz para os discípulos ir para um lado. Poderia ter levado os discípulos, podia ter levado mais uma gente para impressionar. Dizer, tá vendo? Eu tenho seguidores. Eu sou o cara. Não, ele vai sozinho. Né? Mas aí ela ia ficar muito desagradável. Exatamente. Então, olha que interessante essa mensagem. Ele está no seu íntimo, né? Não precisa de mais ninguém. É a intimidade. Isso aí que eu queria falar. Eu até vou ler um trechinho aqui rapidinho de um livro que se chama Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do Kenneth Bailey. Porque existe nessa passagem uma trajetória muito interessante dessa visão da mulher em relação a Jesus, que vai um crescente, né? Porque primeiro ela vê ele sedento, depois ela vê ele como judeu, depois ela vê ele como rabino, depois ela vê ele como profeta e depois como o Messias. Então existe um crescente nesse processo, que é o que a gente está vivendo. O nosso tempo de aprofundamento e de experiência com Deus, assim como o diálogo que ele teve com ela, vai fazer com que a gente renove a nossa visão de Jesus. Aos poucos, quanto mais a gente estiver próximo dele e buscar por ele e servir, né, pelo que ele está trazendo, mais íntimos a gente vai ficar dele, mais conscientes de quem ele é. E aí nessa passagem ele diz assim, ela tentou levar vantagem sobre o homem sedento, demonstrou que não gostava do judeu, interpelou o rabino, teve o chão tirado de seus pés pelo profeta e amou o Cristo. E aí o que ele explica assim, nós buscamos o Cristo que nos serve primeiramente, aquele que atende aos nossos interesses imediatos. É nesse primeiro momento a gente sempre pede que é um Jesus assim. Depois a gente vai se fixar naquela personalidade histórica de Jesus, as questões externas, os rituais, a cruz, etc. Depois disso, no terceiro patamar, a gente começa a perceber ele como mestre, como professor, uma coisa viva, né, que projeta luz no interior, revela aquilo que a gente nem mesmo sabe que existe, que às vezes até a gente quer negar.
E aí a gente vai percebendo um Jesus que vai indo fundo em nós e que vai despertando dentro de nós os sentimentos, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? E aí a gente reconhece o Cristo verdadeiro, que é aquele eu sou com Deus, né? E aí, nesse momento, quando a gente consegue reconhecer a verdadeira beleza de Cristo, é que a gente se coloca como servidor dele, que seja feita a vontade. A gente não fica mais querendo aquelas coisas que a gente queria no passado, a gente quer que a vontade dele prevaleça. E aí, quando a gente tem essa maravilha, a gente quer anunciar para todo mundo, né? O que a gente precisa pensar nesse momento é sempre em que patamar desses eu tô. Em que momento eu tô? Em que momento de experiência, de aprofundamento, de diálogo com Jesus eu tô e como que eu tô enxergando ele. Tu vê como isso é didático? Nossa. Depois eu vou pegar esse texto aí e levar para casa. Porque tem uma didática. Onde está Jesus, como eu estou com ele. Porque existe hoje no mundo, e a gente tem que perceber também dentro dessa analogia, qual é o nível do nosso sedentarismo espiritual. Boa. Porque existe um sedentarismo espiritual. Chega nesse ponto, tá tranquilo. Por exemplo, o Paulo ele vai para a academia todo dia. Ele não falha um dia. Então, será que as pessoas querem saber qual é a academia que ele vai? Ele não é sedentário. Abre parênteses, Francis, desculpa, faz um mês que eu não vou para academia. Então, assim, veja, se tu tá há muito tempo sem ir para a academia, o teu próprio corpo começa a sentir preguiça. Sim. E ele vai te proibir de ir lá. Tu pensa em ir, mas... tu vai ficar Aí tu pensa, mas é tão difícil. E tu vai ficando, e vai ficando. Com relação às coisas do Espírito, também é assim. Exato, bem colocado. Porque, veja bem, até tem uma passagem de Einstein com a Marilyn Monroe. Exatamente. Que eu fiquei surpreso quando vi aquilo. Ele disse para ela assim, se nós casássemos e tivéssemos um filho, ele sairia com a tua beleza e com a minha inteligência. Depois foram descobrir que ela tinha um QI mais alto. Maior que o Einstein. Por quê? Porque ela lia muito. Exatamente. Ler e escrever. Ler muito, buscar o conhecimento amplia. As questões espirituais também são assim. Outro dia a gente trabalhou aqui a inteligência espiritual. Se a gente não exercitar as coisas do Espírito, a gente não pode se saciar dessa água. E o Evangelho que Jesus traz é uma fonte de água viva. Exatamente, você não pode entrar no comodismo. E veja, não vai ser de uma hora para outra que tu vai se banhar nessas águas, mas aos pouquinhos. Assim como Jesus se revela no caminho a Emaús, né? Ele não mostra, não fala quem ele é, mas conforme o diálogo vai se aprofundando, o caminho vai sendo, né, traçado ali, enfim, aí quando chega lá no final, depois de todo esse processo, tu consegue reconhecer Jesus ali, né? Ele vai se revelando aos poucos, conforme a caminhada, o aprofundamento que a gente até porque se empenha. Eu entendo assim, essa semana eu vi uma colocação numa rede social que dizia assim, se você pudesse voltar a ter 15 anos, o que você mudaria na sua vida? E aí eu disse, na hora, me deu um remember, disse, o que mudaria, né? E eu comecei e chegou no final, eu não consegui mudar nada. Hoje, com o entendimento que eu tenho, hoje, eu digo, tudo bem, precisava ter sido assim. Pra te chegar onde tu tá hoje, né? Mal ou bem, estou aqui dessa forma, que nem a gente falou de Paulo. Se eu tivesse mudado alguma coisa, talvez eu não... Entende? Então, o que a gente faz essa analogia? Conforme o tempo, a gente vai entendendo. Demorou bastante para mim entender, conhecer Jesus. Gostaria de ter conhecido e entendido ele há mais tempo, né? Mas no seu tempo, na sua forma, no seu caminho, é assim que Jesus se apresenta. Então, mas tu tem que pensar da seguinte forma. Hoje... Tu tá num programa que divulga Jesus. Exatamente. Antigamente tu estava jogando pedra na cruz. Exatamente. Houve uma grande evolução. No fim de semana nós fomos com uns amigos, mais um casal de amigos. A gente foi no shopping, quiseram almoçar lá, tudo bem. E a gente passou tem uma livraria gigante no Iguatemi. Eu nunca tinha entrado lá. E aí a gente começou a olhar e pesquisar sobre livro. E aí a gente chegou à conclusão. Eu tenho muito livro em casa que eu não li ainda. Li uns quantos, eu ainda leio, mas pouco perto do que eu lia.
A gente largou mão de ler por causa do tal celular. Exatamente. Mas é que nem o Mauro colocou, a gente vai entrando num comodismo, Isso, né? A gente vai se acomodando com as facilities, né, que existem hoje, as mídias que são interessantes, mas que são boicotadoras, né? E é isso que a gente tem que abrir muito o olho. O né? que eu digo muito para as pessoas, escrevam. Eu nunca pego para imprimir nada. O que eu for fazer é sempre escrito. Porque quando tu escreve, o teu cérebro ele vai configurar diferente. Tu exercita. Tu precisa mais tempo, né? Tu aprende mais. Não, tu precisa tirar esse tempo. Porque se tu não tirar tempo para as coisas do espírito, para onde é que a gente vai depois que deixa a matéria? A gente não vai saber para onde ir. E quando a gente chega lá e alguém nos engana com facilidade, a gente pode seguir caminhos que não era para seguir. Porque eu não me exercitei nesse processo. E veja que esse caminho que Jesus mostra, e quando ele vai ali falar com a samaritana, ele deixa explicitado que não precisa de uma religião. Exatamente. Tanto que ele se coloca sem religião nenhuma. Ele não está ali favorecendo. Ele não diz, Moisés, ele só disse que era o Salvador. Exatamente. Simples. Sem nenhuma religião. Tem uma história muito incrível que do ator, até eu anotei algumas coisinhas dele aqui, é o Keanu Reeves. Ele tem uma história muito interessante. No passado tu vinha com os cardzinhos desse tamanho, Não, mas agora já tá grande. Tá melhorando, né? Nós vamos comprar um flip chart aqui pro... Nossa. O Keanu Reeves, ele teve uma vida muito sofrida. E veja assim, não consta que ele participe de nenhuma religião, não sei, pelo que a gente entende. Aos 3 anos de idade ele foi abandonado pelo pai. E ele cresce, então, sob a tutela de 3 padrastos. Então, ele já é algo mais difícil. Quando ele já é mais jovem, ele já está ali, já tem um corpo mais formado, o sonho dele era ser um jogador de hóquei. Mas ele tem uma fratura na perna que termina impedindo isso. Ele tinha um ator que era o melhor amigo da vida dele, que era um tal de River Phoenix, que terminou desencarnando através de uma overdose. Isso aconteceu tudo encarreirando na vida dele. Pouco tempo depois, ele perdeu uma filhinha 1 mês antes de nascer. Ele perdeu aquela filhinha. É algo trágico. Né? 2 anos depois, ele perde num acidente grave a esposa dele. Perdeu a esposa. Quase junto com tudo isso, ele está amparando uma irmã que passa por um câncer muito difícil de ser vencido. Mas em momento algum, ele deixou de ser cordial com as pessoas. Em momento algum, ele desceu de Jerusalém para Jericó no sentido vibracional. Ele nunca permitiu que a sua vibração caísse. E isso é beber de uma fonte interna. Ele se alimentava de uma luz interior. Ele conseguia ver além de tudo aquilo que o mundo estava trazendo. Porque ele nunca esmoreceu. E é um dos atores lá, dos mais caridosos que existem. Então, ele se coloca na rua, assim, sem guarda-costas, sem luxo. Ele é um homem de sucesso no mundo. Tem projetos sociais projetos sociais, mas ele não ostenta nunca. Ele é uma pessoa extremamente simples, com humildade. Uma pessoa só consegue Mas os que realmente fazem as coisas não precisa ficar mostrando. Não, eles não divulgam. Não tem necessidade. E uma pessoa só consegue passar por todas essas situações se ela tiver uma visão muito clara. Muito clara. Se ela tiver uma espiritualidade muito desenvolvida, mesmo que não chame desse nome. Porque precisa ter. Tem que ter um suporte, algo a mais, algo além, né? Como o Mauro falou, o bebê, de alguma forma, ele encontrou a fonte, né? A sua fé, a sua determinação, né? A sua resiliência. Claro que a gente entende... A visão de vida, né? Nossa, tudo, né? É fantástico. A gente entende que esses espíritos angariaram experiências no passado e eles estão aqui dando exemplo hoje. Então, quando tu lê a vida dessa pessoa... É um exemplo a ser seguido. Então, se ele consegue, por que eu não consigo? Então, eu preciso me esforçar um pouco. Ninguém está dizendo que vai ser as 1000 maravilhas. Não, mas... Tem desafios. Mas esses desafios... Inclusive, eu separei aqui... É perene, né, Mauro? Quando a gente encontra isso, é para sempre. É para sempre. Quando ele se instala, não tem como tu mudar. Tipo assim, tu começa a ser uma pessoa boa, tu começa a ter uma visão diferente. Tu bebeu dessa fonte.
é difícil tu voltar a Não ser, tem porque mais como não desver. volta. Porque exato, a tua consciência desperta e tu diz, não, isso não serve mais para mim. Tu muda, né? Já passei por aí. Então Depois que não tu me serve muda, mais isso. Isso é interessante. Depois que tu que tu mudou muda. o paradigma, não Eu volta imagino mais. o seguinte, eu li um livro, não me lembro qual era do autor, mas ele descrevia a nossa caminhada aqui na Terra como fosse, tu imagina uma planície e uma subida, um morro assim. E ali tem uma fila de pessoas, alguém já está lá em cima, outros estão no meio, mas tem gente que está lá atrás. Sim, sim. Quer dizer, nós também passamos lá. Onde a gente está na caminhada, não sei. Não sabemos, mas Mas é mais ou menos isso é o mundo. é a evolução, dessa forma. Né? Antes de tu achar, enquanto tu procuras ali, lendo Já também. achei. Já achou? Pode falar. Então vai. Tem uma situação também que eu vou remeter à história, porque a gente está falando de água viva, né? E essa questão de água, né? Tem uma outra passagem que é o primeiro milagre de Jesus, que ele transforma a água em vinho no casamento, né? Nas bodas. Que o cara foi ingrato com ele depois. Exatamente, o próprio, né? Enfim. Mas aí, olhando, né, sem querer, a gente sem querer aparece lá quando eu estava pesquisando, o processo hoje, os cientistas validando como seria transformar a água em vinho. E dá um processo científico transformar. Aqui na Serra são Não, especialistas. aqui eles são... É química. Maldade. Pula, maldade, né? Mas literalmente pegar água e transformar ela em vinho. Então tu tem que mudar elétrons, tem que mudar prótons, né? Então carbono, né? Eles foram É a colocando. manipulação do fluido cósmico. Exatamente, é praticamente uma inserção atômica que tem que se fazer ali, certo? E para a quantidade que Jesus transformou, que foram 6 tinas, né? Para o casamento lá, eles fizeram esse cálculo. E precisaria a energia de todas as estrelas da nossa Via Láctea de um dia. A energia que elas produzem em um dia, todas as estrelas, para transformar isso. E ele disse que tu vai fazer muito mais do que ele fez. E olha só, e quando ele transforma, daí depois os cientistas fizeram essa comparação. Dá para fazer, mas precisa isso. E aí Jesus, quando faz esse milagre, ele chega, nossa, não, ele simplesmente... Pleno. Está feito, pleno, mas tranquilo. veja. Então, olha só, o poder, a expansão que ele tem para nos levar à quantidade, olha só, a maravilha espontânea. É que ele fez um caminho. Um caminho. Ele chegou lá. Veja que interessante, aqui na Serra tem uma história engraçada dessa coisa de transformar a água em vinho. O vendedor da empresa chegou lá no fabricante de vinho e o dono lá da cantina, lá da colônia e tal, ele tinha parreirais e tal. Ele estava lá em cima da pipa com uma mangueira, botando água para dentro. Aí o comprador, era um vendedor de rótulos. Certo. O que tu está fazendo aí? Tinha saído dali um fiscal e deu uma multa para ele. Ele disse, estou tirando o prejuízo, transformando água em vinho. Então, veja que é mais ou menos isso. Mas aqui na Serra é normal. Isso que tu colocou ali, e até mesmo desse processo com Jesus, tem uma historinha que o título dela é assim: valorize o seu quase nada. Porque muitas vezes a gente está vivendo um processo difícil na vida. Mas, e num determinado momento, quando tu dá o teu mínimo, aquele mínimo já é o teu máximo. Mas tu tem que valorizar o mínimo que tu deu. Tinha uma pessoa lá, uma terapeuta, e ela também professora, ela tinha uma aluna, e ela conta a história dessa aluna. Essa aluna tomava 7 remédios psiquiátricos por dia, e não saía de um quarto escuro. Isso era a vida dessa moça que tinha 22 anos de idade. Ela buscava ajuda, buscava terapias, buscava os psiquiatras. E ela fez, então, um exercício. Começou com algo assim bastante simplório. Começou a valorizar esse quase nada, que é muito importante na nossa vida. Começou a ver esse valor. Às vezes, você não pode, como é que ela diz, não tem força para dar muito. Às vezes tu não tem energia acumulada para dar muito. Então ela começou a acordar um pouco mais cedo e o mínimo que ela dava, ela ficava orgulhosa. Então,
ela participava de um grupo, assim, que trocavam ideias, e ela dizia, hoje eu consegui sair do meu quarto um pouquinho mais cedo. E aquele grupo vibrava com ela. Então, 5 minutos que ela conseguiu. Outro dia ela saiu de casa e conseguiu fazer 5 minutos pulando corda. Aquilo para ela foi uma renovação da vida. Muita gente zombava dela, grande coisa, tu pulou corda por 5 minutos. Quem não entendia o que ela estava passando, achava aquilo algo banal. No segundo dia ela começou a ampliar o tempo. As semanas foram passando, aí ela começou a mudar, ela tinha lá uns patins, começou a andar de patins também. Começou a fazer pequenas caminhadas. Depois ela começou a correr. Quando ela se deu conta, ela estava correndo 5 quilômetros. Para quem estava trancado num quarto escuro. Depois, um tempo depois, ela já conseguia correr 10 quilômetros. Hoje ela é uma corredora profissional. Então o apelido dela naquele grupo que ela participa hoje é Foguetinho. Foguetinho. É o apelido que deram para ela. Então, ela recebeu, veja bem o que aconteceu com ela. Eles até colocam assim, recebeu o desmame de todos os medicamentos que ela tomava. Ela começou a beber de uma fonte que ela não bebia antes. Exato. Todos os medicamentos que ela deixou. Então, a moral dessa história, nunca deixe de valorizar o seu quase nada. Você não precisa ser esplêndido, você não precisa ser magnífico. 5 minutos no seu dia pode mudar a sua vida. Comece com 5 minutos. Quando Jesus vai ofertar para a samaritana, ele não vai transformar a vida dela da noite para o dia, mas ele deu uma proposta de início. Deu uma opção para ela. Aceitou. Mostrou um caminho diferente. Verdade. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, que passam por dificuldades na vida, a gente tem que entender que nunca estamos sozinhos. Basta a gente pedir ajuda, não vai faltar quem venha. Mas precisamos pedir. Outra coisa que nós precisamos fazer é não se comparar com ninguém. Essa senhora que ficou presa lá nessa guria, 22 anos, num quarto fechado. Isso. E depois, o que ela fez depois? E as pessoas que andavam antes, já andavam normal, nunca correram isso. Isso. Então, quer dizer, a gente não pode se comparar, a gente não é igual a ninguém. Não pode. Tu viu que tudo aquilo que era um grande mal para ela começou a ver como um grande desafio a ser vencido. A grande maioria foi subindo, foi crescendo. E ela, de todos aqueles que cercavam ela e que estavam bem, ela superou a todos. Superou a todos? Mas o principal foi ela superou a si mesma A em cada si momento. mesma, em cada momento. Um pouquinho por dia. E nós temos, quando a gente passa por isso, ou em tantas situações, a gente tem várias situações que a gente pode recorrer, sejam profissionais, né, de falar a questão da saúde, terapeutas, vários, que é aquela questão da água física que está aqui, né? Essa é a água física que a gente vai beber. Né? E associado à espiritualidade, que é o que Jesus veio nos trazer, não tem como não dar errado. Né? E se foi o tempo, quase, não, mas novamente. Só para completar, por favor. Porque nós podemos ver também o programa Aprendizes como um poço também. Exatamente. Porque algumas águas vivas que a gente trouxe, por exemplo, para o nosso programa aqui, o Theta Healing, que é uma dessas fontes, a medicina germânica, a mesa radiônica, a gnose, constelação familiar. Tudo isso nos ajuda, nos traz um prisma diferente porque se nós tivermos a humildade, e é muito importante, porque Jesus, quando mostra para ela, primeiro olhe para a tua pobreza espiritual e sinta a necessidade de enriquecer o teu espírito, porque a riqueza está ali. Então esse é o convite que ele faz. E não faltam ferramentas para que a gente possa ser feliz. Com certeza. Não falta ferramenta. Não faltam ferramentas. E antes de a gente finalizar o nosso programa da noite de hoje, nós vamos divulgar o Brechó Solidário do PAV, Projetar a Vida. É um projeto fantástico
né, onde esse projeto social para os jovens que estão nas casas de passagem, entre outras tantas assistências, né, as nossas queridas amigas que participam lá, ele fica na rua Francisco Vitti, 400, do bairro Madureira. Vale a pena ajudar e prestigiar. Nós vamos estar divulgando, né, no nosso site para que as pessoas tenham acesso, né? E chegando assim ao final de mais um programa Aprendizes, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propôs estar aqui na noite de hoje, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Agradecemos aos nossos web ouvintes que estiveram aqui hoje, né? Um grande abraço, né, a todos, aos nossos irmãos da mesa, muito boa noite. Tenham todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.